Irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai. E agora, Senhor, a única coisa que nós queremos de Ti é que o Senhor fale conosco, mais uma vez. Fala, Senhor, fala comigo, fala através de mim e fala para a Tua igreja, Senhor. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre este lugar, Pai. Que possa haver neste lugar, Senhor, restauração, que possa haver cura. Eu te entrego, Senhor, a minha vida nessa hora, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Porque eu creio em Ti, porque eu Te amo, Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que é o nosso tema. Quem, pelo menos hoje, não estou falando de ontem ou de anteontem, quem hoje se sentiu ansioso em algum momento do dia? É mais ou menos assim mesmo, irmãos. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. Eu vou ler o versículo 6 também. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Os irmãos podem se assentar, por favor. Irmãos, quando Pedro escreve essa primeira carta, diz os estudiosos que ele escreve destinada aos cristãos que foram, que estavam dispersos, foram expulsos de Jerusalém por conta da perseguição. O imperador Nero, ele comandava um massacre em cima dos cristãos, e aí eles são espalhados por toda a Ásia Menor. E Pedro está em Roma nesse momento, é durante essa perseguição que ele vai ser morto. E ele então escreve essa primeira carta para encorajar esses cristãos e também para nos encorajar no dia de hoje. Amém? Então, ele começa a carta dizendo assim, ele fala primeiro aos presbíteros, ele fala aos pastores, ele diz assim para eles, não façam a obra de Deus por ganância, por interesse, mas faça de ânimo pronto, por amor. Ele fala aos jovens, para que eles fossem sujeitos aos anciãos. Ele fala a todos de uma forma geral, para que uns fossem sujeitos aos outros. Ele fala também para que houvesse humilhação debaixo da mão de Deus, dessa mão potente, e que toda ansiedade que eles pudessem viver naquele período, que eles pudessem lançar sobre Deus, porque Deus estava cuidando deles. Mas aí a gente agora vai refletir nessa palavra, irmãos. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma angústia. Ela é uma perturbação. Ela é uma preocupação excessiva. Ela é um medo do amanhã, um medo do futuro. O medo daquilo que ainda não está acontecendo, não tem sinais sobre aquilo que está acontecendo, não é evidente, mas a pessoa está com medo do que pode vir no dia seguinte. Ela é o contrário da depressão. A depressão, ela é um sofrimento pelo passado. É não esquecer do que já passou, do que aconteceu, e a pessoa vive aquele passado e vive sofrendo. A ansiedade não parece, mas ela é normal no ser humano. Por quê? Porque ela tem a ver com um alerta de ameaça do nosso corpo. Então ela funciona assim, vem a ameaça,
e o corpo, ele recebe essa ameaça e precisa responder a ela. O nível de adrenalina da gente vai subir, e aí a gente vai estar pronto para responder. De que forma? Ou a gente vai atacar, ou a gente vai se defender, ou a gente vai fugir. E todos nós temos que ter ansiedade. É ela que faz a gente realizar nossas tarefas, é ela que nos leva a conquistar coisas, é a ansiedade que faz a gente levantar da cama de manhã, para a gente sair para trabalhar, para cuidar dos nossos filhos, para estudar. Então, em nível controlado e normal, é necessário que a gente tenha ansiedade. Mas quando ela está desenfreada, ela está excessiva, ela então se torna um problema na nossa vida emocional e na nossa vida espiritual também. Quando que eu preciso ficar alerta quanto à ansiedade? Quando que eu percebo que eu estou perdendo o controle sobre a ansiedade? Segundo especialistas, é quando eu tenho que ficar atento a 3 sinais básicos. Primeiro, dificuldade de parar de me preocupar. Mesmo não tendo motivo, a minha mente produz uma preocupação excessiva, uma preocupação desnecessária, não existe ameaça e eu estou preocupado. A consequência física disso, a pessoa perde o sono. O segundo sinal, uma irritabilidade. É muito comum a pessoa ansiosa ter os nervos à flor da pele. Pequenos incômodos, pequenas frustrações. A pessoa recebe isso de uma forma muito excessiva. Terceiro sinal, um cansaço excessivo. A pessoa tem mente, corpo cansado. Ela não descansa em momento nenhum. Consequência física disso, a pessoa tem distúrbio do sono. Ou ela vai dormir demais, ou ela vai dormir de menos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, como disse a irmã Deise, eu quase deixei a irmã Deise pregar no meu lugar, que ela estava indo tão bem, né? Ela tão quietinha, viu? Somos a geração dos ansiosos. Somos a geração dos ansiosos. Não tem jeito. Segundo uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entre março e abril de 2020, o número de pessoas ansiosas que procurou ajuda médica, isso os que procuraram, isso para a gente foi o início da pandemia, dobrou no nosso país. É um índice muito alto, muito elevado e preocupante. E nós, como igreja, eu estou falando de igreja, não dessa igreja, mas de uma forma geral, a gente tem muita dificuldade de falar de ansiedade. A gente tem muitas barreiras, tem muitos tabus ainda a respeito dessas questões emocionais e mentais. A gente tem dificuldade de falar de ansiedade, de depressão, de transtorno bipolar, de transtorno borderline, da esquizofrenia. A gente tem uma dificuldade, por quê? Porque a gente quer tratar isso só como questões espirituais. E muitas vezes a gente está espiritualizando demais essas coisas. Então, como igreja, a gente precisa de um discernimento da parte de Deus quanto a isso. É claro que há uma investida do diabo sobre os nossos pensamentos e sobre o nosso comportamento. Porque ele só veio para fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Então, o que ele faz? Ele potencializa isso em nós. Ele potencializa as nossas dificuldades, os nossos problemas. E aí a gente fica assim, muitas vezes, sem saber como lidar com alguém que está passando por isso. Mas a ansiedade também, ela pode acontecer numa pessoa que está com um nível de serotonina muito baixo no corpo. Uma pessoa que sofre um trauma muito grande, uma
violência, um acidente, ela perde uma pessoa querida, então ela tem um trauma muito grande. Ela pode ter nível de serotonina diminuído e ela vai elevar a ansiedade. Porque o que é a serotonina? A serotonina, ela é conhecida como o hormônio da felicidade. Nós temos isso no nosso corpo. Foi Deus que criou isso. Amém? Então, o que acontece? A serotonina, ela é um neurotransmissor. Ela é uma substância química que liga um neurônio ao outro. Isso no nosso cérebro. Então, quando ela está em nível muito baixo, a ansiedade da gente vai aumentar. Irmãos, isso é uma questão de saúde. A gente não pode ignorar isso. A palavra de Deus diz, em Colossenses 2:3, o Espírito Santo de Deus inspira o apóstolo Paulo a dizer assim, que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A medicina, ela está aí usada por Deus a nosso favor. Quando ela não consegue fazer o possível, ela só faz o possível, melhor dizendo, ela não consegue fazer o impossível, Deus entra na história e aí o impossível é com Ele, porque Ele é Deus do impossível. Amém? Então, por que eu estou dizendo isso também? Porque eu vivo, irmãos, um evangelho muito realista. Eu vivo aquele evangelho que Jesus ensinou em João 16:33. Jesus diz assim, digo isto para que em mim tenhais paz. Primeiro ele nos consola. Depois ele diz assim, no mundo tereis aflições. Olha, vocês vão ter problemas. Tem hora que a coisa vai ficar difícil, vocês vão passar por tribulação. Mas tem de bom ânimo. O que Jesus está dizendo? Faça a sua parte, se movimente, haja a favor de você, lute. E depois ele disse, eu venci. E quando ele diz, eu venci, ele está dizendo para mim e para você, nós também venceremos, amém? Então, esse evangelho coach aí que a mídia prega, irmãos, que o homem é o centro de tudo. Que o homem por si só, ele é capaz de vencer tudo. Esse evangelho baseado em inteligência emocional, em livro de autoajuda e não em Bíblia, para mim não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, ele é realista, né? E eu não acredito que quando uma pessoa aceita Jesus, ela vira anjo e ela se torna intocável. Eu acredito, Miriam, que quando a gente aceita Jesus, Ele, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos ajuda a vencer todas as nossas batalhas, todas as nossas dificuldades e todos os nossos embates enquanto a gente estiver nessa terra. Amém? Eu também não concordo com quem diga que quem tem ansiedade não tem Deus. Deus tem que trabalhar muito isso ainda em nós. Porque há quem diga que quem tem ansiedade não tem Deus. Por que eu não concordo? Porque o homem, ele é um ser espiritual. Mas ele também é físico e emocional. E a nossa vida, ela tem altos e baixos. A gente tem momentos bons e a gente tem momentos ruins. E às vezes a gente não sabe lidar com isso. Mas o que nos torna diferente no meio disso tudo é que a gente tem um Deus. A gente tem um Deus sobre quem nós podemos lançar tudo isso, porque Ele tem cuidado de nós. Agora, como que a ansiedade aparece? Normalmente, a ansiedade ela aparece assim. A gente projeta algo na nossa vida, a gente determina alguma coisa para a nossa vida, para acontecer, e a gente estipula até um tempo. Aí, não acontece daquela forma como a gente planejou. Aí entra o desespero, a frustração,
a decepção e a ansiedade, ela se instala. Quer um exemplo bíblico sobre isso? Livro de Jó. Diz a palavra de Deus no livro de Jó, que quando os amigos dele vão visitá-lo e veem ele doente, eles estabelecem um jejum de 7 dias e 7 noites. Eu acredito que eles fizeram até jejum de palavras, porque no capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz que eles se sentam e não dizem palavra nenhuma. E havia entre os orientais um conceito de que 7 dias de jejum e 7 noites resolveria qualquer problema. Só que chega o 8º dia e Jó continua doente. E aí o desespero bate, a decepção bate, a frustração bate. E o que os amigos ansiosos de Jó começam a fazer? Acusá-lo de estar doente por ter pecado. É assim que a ansiedade acontece em nós, quando a gente perde o controle da situação. Agora eu vou te falar uma coisa. Crente pode desesperar? Pode, mas não deve. Crente não deve desesperar, mas pode acontecer. Ontem mesmo eu estava na loja trabalhando e chegou um amigo nosso, de muitos anos, um amigo muito amado, muito querido, aquele amigo que já confortou tanta gente, aquele amigo que já me confortou, já confortou meu esposo, já confortou a minha família. Irmãos, ele estava desesperado. Ele é um homem de Deus, não tem dúvidas. Mas ele estava desesperado, porque ele está vivendo uma situação tão difícil na vida dele, com o filho dele, que não tem como não se desesperar diante daquilo. Então, a gente pode se desesperar, pode acontecer, não deveria ser assim, mas na nossa trajetória pode acontecer. Olha o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele fala de si mesmo. Ele fala assim, que ele foi fazer uma viagem para a Ásia, com os companheiros dele, e lá, a perturbação foi tão grande, a perseguição foi tão grande, que ele diz assim, ó, até da vida nós desesperamos. O homem que está dizendo isso, gente, é o apóstolo Paulo. Aquele que disse assim, olha, eu sei viver com abundância, sei passar necessidade. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Foi ele também que disse, em nada tenho a minha vida por preciosa. Ele também disse, eu estou disposto não só a sofrer, mas a morrer pelo Evangelho. Ele também disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele também teve momentos de desespero na sua trajetória. Agora, o desespero, ele não nos torna menos cristão. Ele não nos torna inferior a quem não está passando por ele. Mas ele nos torna vulnerável. Nos torna mais frágil. E estar vulnerável não é bom. Estar vulnerável não é o que Deus quer para a nossa vida. Não é assim que o Senhor quer que a gente conduza a nossa vida. A gente sempre ouve que a gente não pode desesperar, que a gente não pode ter medo, que a gente não pode deprimir. Sim, a gente não deve, mas isso pode acontecer. E qual é o papel de nós, qual é o papel da igreja diante de alguém no nosso meio quando isso acontece? Fazer uma muralha humana em torno dessa pessoa. Cobrir essa pessoa de ajuda e de oração. Fazer ela sentir que ela é um membro que faz parte de um corpo. E quando um membro padece, todo o corpo padece.
A palavra de Deus diz em Provérbios 12, 25, que a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma palavra boa o alegra. Irmãos, em nome de Jesus, que a gente venha ter palavras boas, para a gente liberar sobre a vida das pessoas, sobre a nossa própria vida, quando a gente se vê diante de uma situação dessa. Os dias são maus, os tempos estão difíceis. Outra coisa que eu quero dizer, a gente às vezes tem muito receio, muita dificuldade, às vezes o irmão está passando por um problema emocional sério, e ele tem medo, ou ele tem vergonha de buscar ajuda médica. Irmãos, a gente não vai ao cardiologista, a gente não vai ao ginecologista, os homens vão ao urologista. Aqui eu preciso de óculos, eu não enxergo mais de perto para ler, só enxergo de longe, eu fui a um oftalmologista. Por que que quando a pessoa precisa de um psicólogo, ou um neurologista, ou um psiquiatra, é tão difícil para ela? Vamos entender, irmãos, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se você precisar, você não vai ser inferior a ninguém. Você não vai ser inferior ao outro que não precisa. Agora, olha que interessante o que o salmista Davi diz no Salmo 40, verso 17. Eu gosto de Davi, porque Davi, ele era um camarada que ele assumia tudo o que ele fazia. Ele não transferia a culpa de nada para ninguém. Ele assumia diante de Deus o que ele fazia. Eu acho que por isso ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele diz assim no Salmo 40, verso 17. Eu estou necessitado e aflito, mas o Senhor cuida de mim. Primeiro ele se reconhece necessitado, depois ele se reconhece aflito, mas ele reconhece que o Senhor está cuidando dele. Irmãos, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós e nós vamos passar por cima da ansiedade. Nós vamos passar por cima de tudo isso. Por quê? Porque nós cremos num Deus que tudo pode. Nós cremos que a nossa vida está nas mãos de Deus, não cremos? Então por que a gente fica ansioso? A gente vai ter que se educar acima desse negócio. A gente vai ter que rever algumas coisas na nossa vida. A nossa ânsia e a nossa angústia, ela precisa ser tratada pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou repetir o texto que a irmã Deise leu, Mateus 6, do 25 em diante. Porque há um ensinamento de Jesus sobre a nossa vida. Há uma palavra de Jesus sobre nós, que ela não pode ser anulada, muito pelo contrário. Nós precisamos caminhar debaixo dessa palavra. Jesus disse assim: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer. Olhai para as aves do céu. Elas não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Às vezes a nossa ansiedade é só por questões materiais e financeiras. Mas há uma palavra de Jesus sobre nós e um ensinamento, e isso é muito sério. Aí ele diz: não andeis ansiosos pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir. Olhai os lírios dos campos. Eles não trabalham e nem fiam, eles não costuram. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Aí ele diz: os gentios procuram isso, agora vocês não. Vocês não podem andar ansiosos por coisa alguma. Aí ele diz o motivo. Por quê? E a gente precisa crer nesse motivo. Porque o nosso Pai Celestial sabe do que a gente precisa. Às vezes a gente está ansioso não pelo que a gente precisa.
A gente está ansioso à toa, a gente está ansioso porque coisas que a gente quer. Não que a gente precise, que a gente esteja necessitado. Amém? Agora, a ansiedade, ela tem uma negatividade muito grande sobre a nossa vida espiritual. A ansiedade, ela vem, como eu posso dizer, na contramão da fé. Ela faz eu desacreditar daquilo que o Senhor me prometeu. Ela tem eu vou citar só 2 poderes que ela tem sobre nós, que ela exerce sobre nós. E o primeiro, a ansiedade tem o poder de esconder a verdadeira causa do nosso problema. Porque aí, quando a gente não descobre a causa do problema, não tem como a gente tratar o problema. Já reparou que quando a gente está ansioso, a gente não sabe o que dispara aquele gatilho? A gente não sabe o que deixou a gente daquele jeito? É porque ela esconde a causa do problema. E a gente tem uma tendência muito grande de misturar tudo. A gente leva problema do trabalho para casa, de casa para o trabalho, da igreja para casa, de casa traz para a igreja, o problema do filho no marido, do marido no filho. Eu reconheço, eu preciso muito trabalhar isso em mim e separar isso muito bem. Agora é interessante que na cabeça dos homens, segundo a psicologia, é muito mais fácil de identificar o que deixa um homem ansioso do que uma mulher. E eu achei interessante. Segundo a psicologia, e o pastor Cláudio Duarte, ele gosta muito de explorar isso, né? E eu gosto muito dessa fala dele. A psicologia diz que o homem, ele é departamentalista. O homem, ele tem gavetas. E por isso que o homem, ele não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Irmãos, eu não estou criticando os homens, tá? Eu estou falando de natureza masculina e feminina, tá bom? Então, olha só, o homem não consegue, por exemplo, o homem não consegue ferver leite e fazer chá. Ou o leite vai derramar, ou o chá fica sem folha. Então, ele só vai conseguir fazer uma coisa. Por quê? Porque ele não consegue abrir 2 gavetas ao mesmo tempo. Se ele abrir 2 gavetas ao mesmo tempo, engaveta tudo. Então, tem que ser uma de cada vez. Quando ele abre uma gaveta, ele vai fechar a outra. Então, é muito mais fácil saber no homem o que deixa ele ansioso. Ele mesmo vai saber dizer: o que me deixa ansioso é isso, o que me deixa ansioso é aquilo. E segundo a psicologia, o homem também tem a gaveta do nada, né? Que tem hora que ele não está olhando para nada, ele não está vendo nada, ele não está fazendo nada, ele não está esperando que nada aconteça. Né? Ele ainda tem esse escape que é a gaveta do nada. Na estrutura emocional de uma mulher, isso é muito mais complicado. Na estrutura da mulher, isso é muito mais complexo. Por quê? Porque a mulher, ela faz N coisas ao mesmo tempo. A gente põe roupa na máquina, a gente briga com o filho para tomar banho, a gente pega o outro para fazer dever, a gente passa pano na casa, bota o arroz no fogo, coloca a roupa no varal, tudo ao mesmo tempo. Então é muito mais difícil na cabeça da mulher descobrir o que está deixando ela ansiosa. Só o fato da gente falar mais já é ansiedade. E eu descobri que uma mulher pode falar por dia até 20.000 palavras. E o homem 7.000. Aí imagina lá em casa que nós somos 3 mulheres. Aí quando a gente começa a falar, o meu marido fica assim. E ele fica tentando ouvir uma de nós, né? Mas ele não consegue. Então, irmãos, quando vocês forem orar, orem pelo meu esposo para Deus dar muita estrutura para ele. Porque tem hora que é difícil, começa todo mundo a falar ao mesmo tempo. Agora, olha que coisa linda que o salmista Davi escreve no Salmo 139, verso 23.
Ele diz assim, 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum pensamento mau. E me guia pelo caminho eterno. O que o salmista está dizendo? Ele está dizendo assim, Senhor, aflora em mim aquilo que está escondido. Traz à tona aquilo que está escondido dentro de mim. Revela meus pensamentos, revela meus sentimentos. Me analisa, me esquadrinha. E aí, Senhor, se tiver alguma coisa em mim que é mal e não te agrada, me tira desse caminho e me guia pelo caminho eterno. É isso que ele está dizendo. Sabe o que a gente precisa, irmãos, para a gente ter uma qualidade de vida melhor? Separar os nossos problemas. Eu quero aprender isso. Essa mensagem falou muito comigo, muito. Eu aprendi muito de Deus quando eu preparei essa mensagem. Foi algo assim muito tremendo na minha vida. Porque quando a gente separa os problemas da gente, cada coisa no seu lugar, parece que a tonelada diminui. O peso diminui. Às vezes a gente olha para um problema, parece um oceano, mas não é, só um mar. De repente a gente consegue atravessar até a nado. A gente olha para certas situações, parece um monstro, mas às vezes é do tamanho de um inseto. E quando a gente separa os nossos problemas e consegue identificar cada um deles, é mais fácil da gente diminuir a nossa ansiedade. É mais fácil de Deus estar cuidando da gente estar ouvindo a voz de Deus. Amém? Eu tenho meditado muito numa palavra, já há bastante tempo. Uma palavra de Jesus, que está lá em Lucas 10, 19. Jesus diz assim, eis que eu vos dou poder para pisar sobre escorpiões, esmagar a cabeça da serpente e toda a força do inimigo, e isso não vos fará dano algum. Irmãos, Deus nos deu poder. Poder sobre a ansiedade, poder sobre o desespero, sobre a depressão. Deus nos deu poder sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos comportamentos. Mas o que acontece com a gente? A gente não se conhece. Às vezes a gente não sabe nem quem nós somos em Deus. A gente não conversa com a nossa alma. Davi, no Salmo 42, verso 11, ele conversou com a alma dele. Ele disse assim para a alma ansiosa dele: por que estás abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, que eu ainda o louvarei. E o diabo, irmão, que ele não é besta nem nada, ele se aproveita dessa nossa ignorância acerca de nós mesmos. E ele potencializa os nossos pensamentos, as nossas dificuldades. Mas em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que ele não vai confundir a nossa mente, não vai bagunçar as nossas emoções. O diabo não vai confundir a nossa mente, nem bagunçar as nossas emoções. Porque Deus nos deu poder. Outro ponto negativo da ansiedade, ela controla o nosso foco. Você já reparou que quando você está ansioso, parece que o mundo gira em torno daquele problema? A gente fala daquele problema o tempo todo. Nem a gente aguenta. O tempo todo a gente está falando da mesma coisa, da mesma situação. Eu me lembro que quando eu estava na escola, e eu fui fazer minhas primeiras provinhas, eu tinha uma professora que eu nunca me esqueci dela. O nome dela era Auxiliadora. Ela era uma professora maravilhosa. A primeira provinha que eu fiz na vida, eu me lembro dela na sala falando assim para a gente: olha só, crianças,
eu vou entregar uma provinha para vocês. Só tem uma coisa, aquelas questões que vocês não souberem fazer, deixa para o final. Faz o que vocês sabem primeiro. Irmãos, a ansiedade não deixa, né? A ansiedade faz a gente ficar agarrado ali, ó, naquela questão que a gente não consegue resolver. E assim é na nossa vida. A gente fica ali. Ela tem o poder de prender a gente no foco do problema e a gente fica ali. E muitas vezes esse foco no problema, a gente perde bênçãos na nossa vida ou a gente tem bênçãos retardadas na nossa vida por conta da ansiedade. Olha para Sara. Deus faz uma promessa para aquela mulher. Deus diz para ela que vai dar um filho para ela na velhice dela. Só que Sara não entende o tempo de Deus. Sara, ansiosa, incentiva Abraão a ter um filho com Agar. Ansiedade, irmãos. Não soube esperar. Depois virou um problema enorme para ela. Saul, 1 Samuel 13. A Bíblia diz que Saul está em Gilgal. Samuel diz para ele assim: dentro de 7 dias eu vou estar com você. Saul se desespera, ansioso. Ele pega, quando ele vê que os filisteus estão se aproximando, ele esquece do que Samuel falou para ele: eu vou chegar no 7º dia. Ele pega e vai oferecer holocausto ao Senhor. Ele desobedece uma ordem de Deus, ansioso, desobedece. O rei não podia oferecer holocausto, só o sacerdote. A Bíblia faz questão de dizer que quando ele acaba de oferecer o holocausto, Samuel chega. Samuel olha para ele e fala assim: por que você está fazendo isso? Você está agindo como um nécio, um louco. Você não podia fazer isso. E aí, irmão, Samuel vira para ele: hoje, Saul, Deus confirmaria o teu reinado para sempre em Israel. Mas porque você desobedeceu, o seu reinado não subsistirá. Quantas bênçãos, irmãos, que nós já perdemos ou temos perdido por ansiedade e não saber esperar. Quantas? Ou quantas bênçãos que ainda estão atrasadas na nossa vida. Porque a gente é ansioso, quer fazer do nosso jeito. Em Gênesis 40, a gente vai ver um momento de ansiedade na vida de José. José está preso por causa da intriga da mulher de Potifar. Junto dele está o padeiro e o copeiro. Eles têm sonhos. José interpreta os sonhos dele. José diz assim para o padeiro: em 3 dias, dentro de 3 dias, você vai ser morto, você não vai voltar. Você vai ser enforcado. E ele diz para o copeiro assim: mas você, dentro de 3 dias, você vai voltar para o palácio para servir o faraó. Aí, José, antes dele sair, José fala assim para ele: olha, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair dessa casa. Irmãos, presta atenção na insistência, no desespero e na ansiedade de José. Ele faz menção dele pelo menos 5 vezes. Ele não entende porque ele está ali. O desespero toma conta dele, a ansiedade toma conta dele. Irmãos, a ansiedade, ela corrói a nossa vida. E você já percebeu que quando a gente está assim, a gente não consegue orar por mais ninguém?
a gente só consegue orar por nós mesmos. De tão intenso que isso é em nós. Agora, olha o que acontece, o que é o mais triste. O copeiro volta. Só que diz a Bíblia que o copeiro esqueceu de José. E por causa desse esquecimento, José fica mais 2 anos na prisão. Aí quando eu estava lendo essa palavra, eu falei, Deus, por que isso? Por que assim? E aí eu trouxe para a minha vida, por causa de uma situação que eu vivi no início do ano, que eu queria tanto uma coisa, eu queria conquistar um objeto para a minha família. E eu queria muito aquilo. E eu tinha condições de ter aquilo. Deus me trouxe à memória exatamente aquele momento que eu vivi no início do ano. E eu fiz um paralelo entre o que eu vivi e José. Sabe o que Deus me respondeu? Eu não ouço oração movida por ansiedade. Eu só ouço oração movida por fé. Eu vou repetir. Deus não ouve oração movida por ansiedade. Deus ouve oração movida por fé. Porque a ansiedade, ela anda na contramão da fé. Depois, nos versículos seguintes, a gente vai ver que Deus treinou José. Deus trabalhou no coração dele. Deus deu vitória para ele. Deus também te dará vitória, meu irmão. Deus te dará vitória. Deus te dará resposta de paz esta noite. Sabe o que é mais bonito em tudo isso? Essa mensagem é para a gente refletir, para a gente repensar. E Deus vai continuar falando conosco nas próximas quartas-feiras. Mas o princípio hoje é para a gente refletir. Como está o nosso coração? Ele está muito ansioso? Como está o nosso coração? E Deus vai trabalhar isso em nós. Porque nós já reconhecemos. E agora nós vamos clamar ao Senhor. Eu convido o Agnus Dei para estar aqui. Nós vamos adorar a Deus com um louvor. Nós vamos ficar de pé. E nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos dizer para Deus assim: Senhor, acalma o meu coração, Senhor. Acalma a minha alma. Senhor, nós queremos deitar a nossa cabeça no teu colo esta noite. Nós queremos que o Senhor venha nos ensinar